Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre puff na decoração. Você sabe usar, como otimizar esse item para trazer versatilidade no seu ambiente? Então vem comigo conferir as informações de hoje. A decoração com puffs garante aproveitamento de espaço e muita praticidade. É um móvel que fica solto ali, em vários ambientes ele pode ser encaixado, mas que ele funciona como um apoio e ele pode ser muito útil no seu dia a dia. Uma curiosidade, antigamente os puffs eles eram utilizados só pela nobreza, pelos reis, pelas rainhas, mas muitos anos depois ele chegou para trazer praticidade no nosso dia a dia e entrou em vários ambientes de várias formas. Tem alguns modelos que são interessantes e bonitos que você pode aplicar, outros nem tanto, e eu vou explicar um pouco sobre isso, como adicionar ele nos ambientes. Será que ele encaixa no ambiente que você está pensando? Tem um espaço aí perdido? Um puff é uma boa opção? Tem muita informação nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, apertar no botãozinho assim de inscreva-se e assim você faz parte automaticamente da família Dicas Decor. E também para você deixar o seu joinha, porque aí o YouTube já apresenta esse vídeo para mais pessoas. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar em ter um puff é no estilo do puff e também no material. Então a escolha do estilo e a definição do material adequado é que vão fazer toda a diferença na hora da escolha do seu puff. É o primeiro item da lista de itens que eu separei para vocês, mas é extremamente necessário. Porque os puffs eles possuem estilos contemporâneos, um design mais arrojado, algo irreverente, algo vintage. A gente tem ali os mais modernos, os clássicos, ali, todos rebuscados. Então tem para todos os estilos. E aí se você pega um puff muito característico de um estilo e coloca numa outra decoração, sem que isso seja muito bem pensado, idealizado, você acaba errando na escolha do puff. Você até gostou dele, mas ele não se encaixa com o seu estilo. Então é importante a gente pensar nisso, nos estilos do puff que existe. Vou colocar algumas referências para vocês aqui de puffs atemporais que combinam com todos os estilos. E isso também está atrelado um pouco aos materiais, e os acabamentos desse puff, que é uma escolha para a gente ter. Por exemplo, o puff de couro caramelo, ele é atemporal, ele vai se encaixar em vários estilos, em várias propostas. A gente também tem um puff preto, por exemplo, no couro preto, ele também é uma proposta que vai se adequar a vários estilos, mas na sua cor preta ele vai ter que ter uma repetição de padrão no ambiente, mas ele pode ser num couro também em outra tonalidade. Um puff onde a gente tem ele com pé dourado, branco, ou um puff em captonê, ele é mais clássico. Então o estilo do puff, ele vai direcionar já para o estilo da sua decoração. E os materiais existem vários, a gente tem puff de veludo, então é mais nobre, ele dá aquele ar mais luxuoso. Como eu falei, o couro, você pode ter no linho, no courino, no facto, vários tecidos podem entrar no puff e também formatos diferenciados. Tem muita gente que acha que os formatos do puff, só tem aquele puff quadradinho tradicional. E não, gente, esse é o que eu menos uso, tá? Eu gosto muito dos puffs redondos, porque eu acredito que ele traz mais versatilidade e não tem aquela ponta, então ele se encaixa em vários ambientes, em várias propostas. Mas você pode ter aí um puff maior, redondo, você pode ter um puff menorzinho, você pode ter um puff retangular, um quadrado grande ou um quadradinho pequeno. Tem vários formatos, tem oval, e aí você pode encaixar o desenho dele, o formato dele, conforme o espaço que você tem disponível. A segunda coisa que você precisa saber é que os puffs, eles são utilizados como os assentos extras. Então não é aquele assento que você vai deixar ali específico, não é um assento principal, ele é extra. Então você vai considerar ali na sua família, na sala, tudo mais. Quando você receber alguém, você pode mover esse puff que estava encaixado em algum lugar, em algum móvel, em alguma marcenaria, e ele vira um assento extra. Ou ele pode ser um puff que estava encaixado junto com uma mesa de centro, formando uma mesa de centro ali para o seu dia a dia, mas em uma ocasião especial você recebeu mais pessoas, ele virou um assento extra. Teve uma época que estava muito em alta e é interessante, continua bem interessante,
a mesa de centro onde você encaixava vários puffs ali. É claro que essa mesa específica não é que todo mundo tem que ter, mas é estudar e ver a sua necessidade. Às vezes você precisa ter mais assentos extras. Então, uma mesa de centro onde você encaixa ali, né, uma base de vidro, você vai encaixando esses puffs também é legal. Então, móveis e versatilidade dos móveis que possam encaixar esses puffs, como uma mesa lateral, ele pode funcionar como uma mesinha lateral e aí de repente, quando você precisa, você joga ele para frente ali e ganha esse assento extra. Então, essa é a principal intenção do puff, tá? Mas ele também pode funcionar como um extensor do sofá, sabe? Quando você não tem um sofá retrátil, e aí você coloca aquele puff na frente, você pode mover ele e virar um novo assento, mas ele também pode virar uma extensão de um sofá e você consegue ter aquela sensação de sofá retrátil através da utilização do puff. O tópico 3 é utilize os puffs como mesa de centro e apoio. Eu acabei comentando um pouquinho antes, me antecipei, mas na verdade é você usar intencionalmente o puff dessa forma. Você não vai colocar ali uma mesa de centro convencional, você pode até colocar, mas você vai adicionar um puff ali já pensando que ele vai virar um assento mais à frente. E eu acho interessante também, mesmo que ele não vire um assento no futuro, a mistura de texturas, de materiais nessa mesa de centro. Às vezes eu faço composições de mesa de centro com puff, meio para criar uma textura diferente, uma dinâmica diferente, não necessariamente pensando nessa questão do assento extra, que é uma coisa que você pode também adicionar ao puff. Como mesinha lateral, ele funciona também como mesinha de cabeceira. Você pode ter um puffzinho que vai funcionar como uma mesinha de cabeceira, que é aquele apoio básico ali, você pode tirar ele e usar em outro momento para trocar um sapato no quarto, ou até mesmo para levar ele para outro ambiente, para ganhar esse assento extra. A mesinha lateral do sofá pode ser um puff, pode ser 2 puffs, você pode ter um tampo removível que você coloca e retira em cima desses puffs e aí ele funciona como uma mesa de fato, com um apoio mais sólido e retirando esse tampo, os puffs ficam soltos ali para utilização. A quarta dica desse vídeo é para você utilizar os puffs em um canto para trazer um toque a mais de decoração para esse espaço. Sabe quando você tem um cantinho perdido, um espaço ali que está meio vazio, você não sabe o que fazer? Você pode escolher um puff irreverente, diferente, com um design arrojado, algo interessante, né, com os pés diferenciados, com um tecido legal, para você criar, por exemplo, um cantinho de leitura ou um espaço para sentar e estar ali. É muito interessante que o puff ele permite isso, né? Ele permite você ter um espaço que não tinha muito sentido, você consegue encaixar ele ali, de repente de uma cor diferente, levando um contraste, às vezes você tem um quadro, mas o puff já cria aquela atmosfera ali de um espaço mais planejado, não fica aquele espaço vazio, vago, aquele canto perdido. Então o puff ele entra também para suprir essa necessidade, às vezes, de um espaço ali que você tá sem saber o que fazer, você pode colocar um puff legal, um quadro, uma boa iluminação, vai ficar incrível. A quinta forma para você usar o puff na decoração é usando ele como um toque de cor, né? Aquela paleta de cor que você tem aí, neutra, básica, enfim, você quer dar aquele toque, incrementar aquela cor. Para quem é seguidor aqui do canal, sempre fala que eu acho muito interessante a gente incrementar esse toque de cor na decoração, em alguns móveis, e isso pode ser feito através do puff. Então, como ele é um item ali que não é robusto, né, não tem um volume muito grande, é fácil de pontuar a cor nele sem enjoar. Então, esse ponto de cor que eu sempre falo, a gente pode adicionar nos puffs, e eu já fiz isso em alguns projetos, onde eu coloco ali o puff, dando uma referência, uma tonalidade diferente, às vezes nem é uma cor assim, colorida. Às vezes você tem uma sala neutra, você bota um puff de couro, a tonalidade do caramelo já vai aquecer. Ou então você pode sim colocar uma cor, um mostarda, um terracota, sabe? Colocar cores que tem a ver com o sentido, é claro, daquela decoração e do ambiente e brincar com essa possibilidade de incrementar a cor nesse item que é mais sutil, mais delicado no ambiente. Então não vai pesar como se eu fosse colocar um quadro, um sofá, uma parede, uma estante, uma marcenaria. Se você tem um pouco de receio com cores, pode apostar no puff que vai funcionar super bem. Tá, Mariana, eu já entendi, mas eu quero saber agora quais são os ambientes e as suas ideias para a gente poder aplicar ele na nossa casa. Então, na verdade, o puff ele pode ser aplicado em praticamente todos os ambientes da casa, porque tem muitas possibilidades para ele, inclusive tem muitos acabamentos apropriados que permitem essa utilização nos diversos espaços.
Para isso, vou falar primeiro da sala, que a gente já estava falando, né? Então, puff tanto na sala de estar, como na sala de jantar, como na sala de TV. Sim, às vezes você tem um puff ali na sala de jantar, por exemplo, em algum cantinho, que a sua mesa permite puxar esse puff, não que vai ser um assento mais confortável para sua visita, mas sabe, um coquetel, um apoio ali, funciona. Vai funcionar com um efeito de banco alemão. O puff ele entra encaixando. Na sala de estar é super tranquilo de ter ali para ganhar mais um assento para esse momento, e na sala de TV também. E aí você pode incrementar. O puff ele pode entrar no quarto, né? O quarto de casal ou o quarto infantil. Nos quartos infantis eles costumam entrar com muita facilidade em várias marcenarias e móveis, exatamente porque de repente recebe mais alguém, algum amigo, e aí tem o puff ali para criar esse assento extra e otimizar mais esse espaço. Mas no quarto de casal ele também pode ser aplicado para um apoio, por exemplo, como recamier. O recamier, gente, ele é diferente do puff, mas ele é parecido, ele é mais comprido, é como se fosse um puff comprido. E aí a gente pode ter também ele geralmente utilizado na beira da cama, tá? Então ele é um puff que fica ali na beira da cama, é um recamier, ele é mais comprido, então ele é semelhante ao puff, tem uma ideia próxima, e aí você pode ter ele fixo, você pode ter ele baú, né? O próprio puff mesmo convencional, quadradinho, existe nos modelos baú. E aí é claro que a gente tem que buscar uma estética legal, para que não fique nada muito pesado, mas você pode ter na beira da cama ali um puff baú. Vai trazer muito mais funcionalidade para o seu ambiente. Então, na beira da cama tem essa utilização. Para quê? Para você poder sentar, colocar um sapato, um apoio ali a mais no quarto. O puff ele também pode ser utilizado nos ambientes de conceito abertos, ambientes integrados. Eu gosto muito de utilizar. Então, você tem aí a sala de estar, a sala de jantar, cozinha, esses ambientes integrados. E aí, para setorizar um ambiente do outro, dividir, a gente gosta muito de trabalhar com os móveis, né? Com toda a mobília ali, os móveis soltos, para criar essa setorização. E aí que entra o puff com muita maestria, porque o puff ele não cria um bloqueio visual como uma poltrona ou um sofá, por exemplo. Então, às vezes, você está ali numa circulação, num espaço onde as pessoas passam e, de repente, colocar as costas do sofá ou poltronas nesse espaço não ficaria tão interessante. E o puff, ele entra ali criando esse assento extra, demarcando a área do ambiente, sem criar um bloqueio visual. Então ele fica muito interessante para conceito aberto. Eu também gosto muito do puff para hall de entrada, né? O puff ele entra ali, aquele hall de entrada pequenininho que você tem ou amplo, você pode ter ali um aparador, pode ter ali um buffet, enfim. Você pode ter um móvel de apoio onde você consegue colocar o puff ali embaixo, que serve como um item decorativo, mas ele funciona como esse entra e sai, esse apoio da entrada. Se você fizer uma chapelaria, que é aquela marcenaria planejada, aquele cantinho planejado para guardar chave, bolsa do dia a dia, um puff vai entrar super bem ali também para esse apoio, né, de sentar, tirar o sapato, colocar. Então ele entra como uma decoração, mas ele entra também com muita funcionalidade no hall de entrada. Outro lugar que o puff se encaixa muito bem é no closet, exatamente. No closet, imagina, né? Você tá ali no ambiente, vai, testa uma coisa, testa outra. Mulher, então, que gosta de olhar, pensar na roupa, cansou, você vai sentar. Tem um puffzinho ali. Eu gosto muito de usar aquele puff redondo quando a gente tem espaço no closet. Se você tiver área no seu closet para colocar como se fosse na ilha, né? No meio do closet, é excelente. Se você não tiver, vê um quadradinho, um que encaixe em algum espaço, porque em um momento você pode sentar. Imagina que você está arrumando a mala para viagem. E aí cansa, né? A gente cansa. Aí o closet, ele tá separado do quarto. Então você vai ter que ir lá no quarto para sentar ou puxar uma cadeira para deixar no closet enquanto você tá pensando como você vai arrumar. Um puff, ele vai suprir isso e vai atender perfeitamente essa demanda. E para fechar dos ambientes, o puff ele pode ser aplicado na área externa, exatamente, nos móveis externos. E é claro, com acabamento apropriado para esse ambiente. Então a gente tem aí tecidos que são mais específicos, como por exemplo o Aquablock, que tem ali um acabamento bem resistente à água, a intempéries, e outros acabamentos também que a gente tem aí no mercado. E aí você vai ter esse puff funcionando da mesma forma. Você tem assentos convencionais e o puff como um assento extra. Na área externa, na área gourmet, numa varandinha que você tenha, num cantinho que não dá espaço para muita coisa, às vezes cabe 2 puffzinhos ali. E aí você consegue já
usar melhor esse espaço. Pode ser na sua varanda de apartamento, o puff ele também se encaixa perfeitamente. Os puffs eles são leves, fáceis de mover e se encaixam em vários ambientes. Agora chegou a sua hora de escolher qual modelo que você vai encaixar aí na sua casa. Ficou alguma dúvida desse vídeo? Você deixa aqui nos comentários que sempre que possível eu estou respondendo. Lembrando que eu estou atendendo um pedido, me pediram esse vídeo aqui no canal e eu estou aqui atendendo. Espero muito ter ajudado, principalmente as imagens de referência que nós selecionamos com muito carinho para que você possa se inspirar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!